Essa música pra mim é o máximo. Eu e o Afonso já traduzimos ela, sabe? Traduzimos ela aqui, daqui a pouco. Um dia nós vai cantar ela traduzida. Ficou legal. Ficou... Som da alegria, Deus deixa-me ouvir dos anjos em sua presença, em sua presença. Tem uma guitarra aqui que é muito louca. A guitarra, escuta. Os adoradores aí, uma guitarra dessa aí chama pra pular, sabe? E aí, irmãos, tudo bem? Quero agradecer aí todos que me felicitaram, né? Que me deram os parabéns. Afinal, são 60 anos, né? 60 anos não é 60 dias. E eu lembro de coisas assim que eu era bem pequenininho, 2 anos. Eu lembro que meu pai tinha me dado um revólver de prata, assim, bem grande, sabe? E eu, quando nós mudamos, minha avó morreu e a gente teve que mudar para uma outra casa, a casa de cima, lá na Rua Nova, em Pontalina. A gente morava lá embaixo, onde era depois virou o Bar do Bidu. Mas aquele quarteirão todo ali era nosso, né? Era da minha avó. E quando minha avó morreu, a gente mudou. E eu lembro que eu levei essa arma. Era uma arma, assim, um revólver tipo um 38 grandão, todo amarelo com prata. E eu tinha 3 anos de idade, 2 para 3 anos. E aí um vizinho aí, que eu não vou falar o nome dele, ele ainda é vivo, né? Era meu companheiro lá na época, lá de criança, ele me roubou esse revólver. Quem vivia nessa época lá em casa sabe de quem eu tô falando, né? Mas deixa pra lá, tá perdoado, né? Então eu tô contente com 60 anos, né? E como presente eu vou contar 60 histórias. Vai ser rápida a história, tá bom? Mas eu vou começar com uma que é muito importante para mim, porque marcou a minha história com respeito a Deus, né? Eu sou crente, vocês sabem que eu sou crente, eu tinha um amigo, tenho um amigo, né, que essa amizade começou na juventude, que é o Valdemar, que trabalha com som em Pontalina, um cara muito bacana. E a gente sempre que saía para as festas, a gente tinha umas loucuras, eu arrumei uma cabaça, onde eu punha gin e refrigerante de limão. E a gente saía com esse trem de pendurado do lado, eu tenho foto disso, sabe? E a gente era muito doido. E aí eu passei na casa dele 7 horas, né, pra ir, 7h30, quase 8 horas, antes 7h30. E quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele falou, entra lá no quarto que ele tá lá. E eu fui lá no quarto, ele tava lá, e ele me falou pra mim o seguinte, senta aí um pouco aí, vamos dar uma descansada aqui. Foi embora, moço, daqui a pouco a gente ia, primeiro antes dos bailes, a gente ia pra praça, né? A gente dava uma volta lá que a gente fazia toda essa comunicação, esse intercâmbio aí antes de ir pras festas, né? E aí ele, senta aí, cara. Ele falou, olha, vamos na missa? Falei, missa? Caraca, meu, eu nunca fui em missa não, moço. Eu vou com a minha mãe às vezes numa procissão, porque a religião da minha mãe era meio folclórica, era um terço em casa, as velas e tal, ela fazia as novenas dela. Mas ela não ia à igreja, é uma tradição ainda na época da minha mãe, né? Tinha as bandeiras, né? Eu cheguei a ser bandeirinha, eu saí com a bandeira, passando os santos na casa das pessoas, arrecadando alimento, cumprindo promessa. Eu cumpri uma promessa uma vez para Dona Esmerinda, que ela tinha feito para o filho dela, eu que cumpri, quer dizer, eu era inocente, né? Então fui cumprir a promessa. Mas era muito bacana. Então o Valdemar me chamou para ir pra missa. Eu falei, cara, missa? Ele falou, vamos, cara, vamos. O Valdemar é um cara muito centrado, assim, muito focado naquilo que ele crê, né? E eu fui. E quando chegou lá que eu entrei dentro da igreja, eu já tinha entrado ali, mas nunca como para oficialmente mesmo participar de uma missa, né?
E quando eu cheguei ali, que eu olhei aquelas pessoas, eu falei, conheço todos, cara, conheço todos. E aí eu fiquei até à vontade, porque pessoas que viam eu crescer, menina engraxando, vendendo picolé, e agora que esses senhores estavam ali, todos ali, né? E quando terminou a missa, né? O padre disse para ele, para a igreja, disse, olha, irmão, sai da sua cadeira e vai aonde estão os irmãos e diga que a paz de Deus vai contigo, que a paz de Deus vai contigo. E, irmãos, todos saíram ali das mesas, das cadeiras e veio vindo, os bancos, né? E eu não, porque eu, a primeira vez estava ali, mas todos levantaram, e eles vinham, me davam a mão e diziam, a paz de Deus vai contigo. A paz de Deus vai contigo, a paz de Deus vai contigo, a paz de Deus vai contigo. Quando eles terminaram de me saudar ali com a paz do Senhor, eu saí de dentro da igreja, eu tava andando nas nuvens, aquela paz entrou dentro de mim. Eu falei, Valdemar do céu, que loucura é essa, cara? Quando é que tem mais? Aí ele me falou, amanhã 3 horas, amanhã 3 horas tem. Eu falei, não, cara, tô dentro. E eu marquei, fui, chegamos lá, era só a juventude, e tinha um padre jovem, e ele criou uma comunidade dos amigos de Cristo, chamado Kaique. Então ali foi meu primeiro contato com essa área espiritual, e eu fiquei maravilhado. Daí para frente Deus vai me levar para outras situações, mas essa é marcante demais para mim, porque eu nunca tinha sentido nada da parte de Deus assim tão potente, né? Então eu fiquei maravilhado. Então agradeço o Valdemar por me dar essa experiência, né? E aos 60 anos poder contar essa história. Mas antes, quando eu não era convertido, eu gostava muito de contar piada, né? Então, sempre que eu contar uma história, eu vou contar 60. Essa é a primeira, né? Vou contar uma piada daquilo que eu lembrava, né? Mas que um cara foi no centro, saiu no centro da cidade, saiu do bairro dele pro centro. Melhor, ele saiu do centro para um bairro, né? Onde ele ia. E quando ele tinha que voltar, ele não sabia que ônibus passar no centro. Então, quando o ônibus parou, o motorista abriu a porta e ele falou: Manganito, esse ônibus mais no centro? O motorista ficou caladinho. Ah, Manganito, esse ônibus massa ou não massa no centro? O motorista caladinho, fechou a porta, foi embora, deixou o cara para trás. Né? Aí o cobrador falou, motorista, por que você não falou para ele que o ônibus passa no centro? Esse ônibus passa no centro. Ele disse, se eu falasse com ele que o ônibus passa no centro, ele ia pensar que eu estava com oração. Por isso eu não falei nada. Quer dizer, o era foi, o motorista também era, né? Valeu, essa é a primeira. Vou contar umas histórias legais, tá bom? Se vocês gostaram, diz aí se gostou.